Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa quinta-feira gostosa, quinta-feira abençoada, é uma honra poder receber uma convidada aqui de um assunto, gente, que todo mundo precisa. Todo mundo precisa ter esse conhecimento e muito além do conhecimento, ter a consciência, que é uma nutricionista que vem fazendo sucesso cada vez mais. Ela que já tem um grande know-how, mas eu vou deixar para ela contar a história dela, tá? E vai ajudar, gente, nós termos essa consciência de maneira clara e objetiva. Por quê? Cuidar do nosso corpo é o bem maior que nós podemos fazer. Eu falo, o nosso corpo é o nosso templo, é o que nos gera energia, é o que gera disposição, até a questão da mentalidade, que faz a gente ter maior produtividade. Quando estamos bem com o nosso corpo, e não é só o corpo físico, é questão de saúde também. Nossa, gente, a nossa questão de tempo de vida, qualidade de vida, performa muito melhor. Mas antes de eu chamar ela aqui e apresentar a biografia dela para vocês, eu quero pedir de coração. Para você que está nos acompanhando, tá vendo esse botãozinho aqui? E ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. Por quê? O YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais relevante esse conteúdo é. E para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então aqui, ó, de coração, eu conto muito com a sua inscrição e compartilhe esse episódio. Enquanto vocês vão compartilhando aí, eu vou pegar uma colinha aqui, gente, para eu poder apresentar ela, viu? Tem uma biografia que eu não me arrisco a falar sem olhar minha colinha aqui. Conto com a ajuda de vocês. Então, o nosso bate-papo hoje é alimentação sem culpa, saúde, equilíbrio e resultados reais. Ela é nutricionista e tem como missão ajudar pessoas a cuidarem da alimentação de forma mais leve, prática e equilibrada, sem dietas restritivas e sem culpa, que é o que a gente gosta, né? Com um olhar atento e acolhedor, seu trabalho é especialmente voltado para o atendimento de mulheres, com foco em hormonal e qualidade de vida. Ela também atende crianças, adultos, idosos. Gente, e tem crescido esse número, viu? Então, fica de olho aqui. Sempre respeitando cada fase da vida e as necessidades individuais de cada um de acordo com a sua realidade. Promovendo saúde, bem-estar e resultados reais por meio de um acompanhamento
personalizado. É uma honra receber ela aqui, Elisandra Neves, nutricionista. Seja muito bem-vinda. Adriana, o prazer é todo meu de estar aqui com você, tá? Agradeço a oportunidade e vou estar me apresentando, então contando um pouquinho aí da minha jornada, né? Para você, para todos, né? Antes de você começar se apresentando, Elisandra, eu sei que tem muitas pessoas que conhecem você através do seu profissional, né? Que já tem uma longa caminhada. Mas para as pessoas entenderem um pouquinho, eu queria que você começasse se apresentando lá atrás. Quem que é Elisandra Pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você chegar nessa área de nutricionista? Vamos lá, Adriana, vou contar um pouquinho, tá? Sou natural de Jundiaí, São Paulo. São Paulo, tá? Uau! A minha família, então assim, nós morávamos em Jundiaí. O meu pai trabalhava em São Paulo, capital, né? E meus avós eram do interior de São Paulo, Lins. Então, na época de adolescência, nós mudamos, né, para Lins, para o interior, e veio essa questão assim de prestar vestibular. E meu pai na época falou assim, não, que eu tinha duas opções se fosse, né, para fora. Lins tinha faculdade de odonto na época, e eu não, odonto, nunca pensei na minha vida em exercer, né, ser dentista. E ele falou, São Paulo, eu nunca fui muito assim, não gosto muito assim, né, da cidade, de toda aquela, eu acho assim, movimento. Inclusive a minha irmã se formou, fez faculdade em São Paulo, e eu quis optar por Londrina, né? Então, na época, eu vim para Londrina, mas eu morava em Londrina, prestei vestibular na Unopar e para Química Industrial. Já havia prestado em outros para engenharia de alimentos, passava na primeira fase, na segunda não passava, desisti. Falei, vou partir para química industrial e depois eu me especializo em alguma indústria ligada à alimentação. Então, isso foi a minha mente na época, a minha ideia. Mas, fiz 2 anos, consegui no segundo ano um estágio remunerado numa empresa de bateria de carro na época, mas eu fiquei com aquela coisa, nutrição, eu preciso, é o que eu gosto. Foi difícil na época, né, eu chegar para o meu pai e falar que eu, né, não ia mais, né, terminar ali a faculdade, e até na época ele falou, não, termina uma e começa nutrição. Mas eu falei, não, né? Eu acho que depois termina e tem tudo aquela questão de depois você não começar a outra. Prestei, na época não era Unifil, era Cesulon, né? Prestei, e, enfim. É uma coisa assim que eu me idealizei, adoro essa área. Né? Na época era 3 anos integral, o último ano era estágios em vários, né, em posto, em hospital, mas eu sempre me identifiquei na área clínica. Nesse meio tempo, depois que eu me formei, conheci o meu esposo, né, de Cambé, sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos, e peguei ali e fui para Cambé, e formada comecei atendimento em academias. Tenho uma cunhada que até hoje trabalha com o mesmo médico que eu comecei, né, o clínico geral que eu comecei a fazer atendimento. Passei por uma clínica de psicologia, depois recebi um convite para trabalhar numa equipe multidisciplinar com médicos. Fiquei com eles praticamente próximo a 10 anos. Mas nesse meio tempo, Adriana, o meu marido não tinha nada a ver com alimentação. Ele tinha uma fábrica de módulo de potência, que era amplificador de som. E na época, era ele e mais 2 sócios. Eu falei, vamos fazer outra coisa, né? Na época também era uma coisa meio que supérflua, tá? Então a gente pensou, vamos mexer, né? Como tinha área de alimentação, uma cozinha industrial, a gente tinha a questão de refeição transportada. Meu pai já morava em Lins e a gente, né, eu falei, vamos chamar meu pai.
que ele também, né, para te ajudar, ele também já havia trabalhado em São Paulo em restaurante, em área de, então, assim, ele vai te ajudar e vamos que vamos. Só que, assim, essa área eu ajudava, sempre estava por trás, o que precisava de cardápio, ajudar, mas na época chegou, né, logo de início, nós, assim, era a época, né, uma fase boa, chegava aí até, Adriana, em torno de 2.800 refeições, 45 funcionários que, né, então assim, depois foi tendo a pandemia. Meu pai também, ele saiu da sociedade, meu pai hoje, né, é acamado, teve AVC, então assim, teve várias situações que daí o Eduardo, na época eu falo para ele que acho que já deveria ter acontecido isso e já parado, mas a gente quis ali continuar, né, porque foi um sonho, foi coisa assim que a gente sabe a dificuldade que a gente tem hoje para montar uma empresa, né, a gente sabe a dificuldade para a gente abrir e a dificuldade para fechar, né, são duas, eu não sei qual que é a pior, viu, Adriana? Dois grandes desafios. Mas entrou num ponto que depois veio a pandemia, eu, né, sempre na área clínica, a gente, né, havia 2 nutricionistas que tem que ter responsável técnica que ficava ali, mas teve empresas que infelizmente a gente fornecia refeições que chegou a fechar, teve umas que era 180 funcionários, mandou 50 embora, então assim, a gente viu que infelizmente, assim, foi uma crise, né? E foi uma fase de readaptação, acho que para todos os setores, né? E eu precisei assumir ali o lugar, porque se eu dispensasse os nutricionistas, era obrigatório, eu tinha que ter alguém ali assinando pela empresa. E eu tive que meio que deixar, no começo eu tentei, meio período na clínica, meio período na empresa, mas eu não conseguia conciliar, porque são 2 ambientes diferentes, Adriana, né? Você tá ali na produção, na cozinha, você tem toda uma questão de vigilância de temperatura. Hoje é uma responsabilidade muito grande essa questão da alimentação, principalmente você fornecer para os colaboradores de uma empresa. Então, né, isso eu sou bem Caxias, eu sou bem de ficar em cima. Então, eu tive que assumir o posto ali. Então, eu tive que deixar uma coisa assim que eu deixei com o coração apertado, né? Até a primeira vez que eu cheguei a falar assim, não, eu não vou, né? Conversei com o médico, dono da clínica, infelizmente, eu acho que eu vou. Daí, depois eu falei, não vou. Não, agora não dá, agora eu vou, né? Então, na época, eu expliquei a situação, arrumei outra profissional, que como era multidisciplinar também, né? Para não deixar ninguém na mão, né, Adriana? Então, arrumou outra, mas assim, saí com o coração apertado. Paixão. É uma paixão. Nesse período, né, eu fiz vários projetos, inclusive na época a gente patenteou até marmitinhas congeladas, né, que hoje eu tenho essa patente, a gente fez, então assim, sempre pensando nessa saída clínica, mas eu pensava em algo, né, e o pessoal adorava. Só que nesse decorrer foram surgindo várias, né, a gente sabe que hoje, para você, antigamente, você que trabalhava com a refeição transportada, você tinha um lucro mais alto, né? Agora, se você faz um contrato com uma empresa, você coloca lá um exemplo, tá, Adriana? Eu vou cobrar ali R$15 por pessoa. Tá, mas você tem que mandar dentro do que a gente depois vai conversar certinho em relação ao PAT, tudo dentro do equilíbrio. Então, normalmente, você tem que mandar ali, que nem à vontade, arroz, feijão, carne só que era, né, que vai um funcionário servir, mas era sempre 2 tipos de carne, salada. Então, assim, se você for ver custo, você ganha ali um percentual de lucro mínimo. E no final teve empresa que até eu conversava com meu esposo, que às vezes a gente estava fornecendo a refeição, às vezes estava até tirando do bolso para, né, cumprir ali aquilo ali. Então, assim, foi um conjunto de fatores. Então, entrou tudo isso.
O que pesou muito para nós, a gente resolveu depois, vamos montar, como o espaço era muito grande e foi diminuindo o número de refeições, vamos tentar montar um restaurante comercial. Comercial hoje, se você for ver, é diferente o lucro, porque você coloca uma margem maior. Só que, na realidade, o que acontece, Adriana? Hoje, o que a gente resolveu mesmo, que foi assim, a gota d'água para falar, não dá mais. Falta de mão de obra, né? Então, tinha dia que faltava 3 pessoas. Então, no final mesmo que a gente resolveu parar com a transportada e só permanecer com o comercial, você tem um contrato. Então, a gente avisa um mês antes para a empresa, porque ela tem esse prazo para ela conseguir outro fornecedor. Então, assim, esse mês foi um sufoco. Por quê? Porque um dia faltava 3, outro dia faltava 2, né? Então, assim, você fica naquele estresse, porque isso, assim, né, estressa. Você tem que pôr a mão na massa, você tem, né? Até eu brinco, falo que meu marido vai ter que fazer uma cirurgia no braço, porque aquilo, você tem que se desdobrar, porque você tem o teu compromisso com o teu cliente. Então, não é aquela história, faça chuva, faça sol, eu vou ter o meu salário ali, né? Então, eu via isso, vou lá, pego atestado, tô com dor de cabeça, era assim, tá, Adriana? Tô com dor de cabeça, não vou. Deu dor na perna, então assim, e a gente que é dono ali, você pode estar com dor de cabeça, dor na perna, você tá ali. Nem sente a dor, né? Não, só sente, entrega. Porque você tem esse compromisso. Então assim, isso foi um dos pontos que a gente falou, não, a gente precisa mudar, né? Então, você precisa arrumar outro... E eu falei, eu vou fazer outra coisa. Na época, acho que eu estava tão revoltada, Adriana, que eu falei, não, eu vou virar CLT também, né? Eu vou partir para outra coisa, eu não quero mais dor de cabeça. Porque, lidar com pessoas, eu falo, principalmente pós-pandemia, né? Sempre foi desafiador, mas eu acho que é um dos maiores desafios. E essa geração que vem, nesse que você falou, falta qualquer coisinha, já dá desculpa. Eu falo antigamente, eu sou um pouquinho mais daquela geração de trabalhar mesmo, de ir com dor de cabeça, não faltar. E hoje as pessoas, eles não querem trabalho, né? Eles querem um serviço, já querem ganhar bem e achar que sabe fazer tudo, né? E isso que você falou é verdade, né? A gente, o empresário em si depende de outras pessoas e se frustra emocionalmente, fisicamente, e aí acontece até a questão da parte de saúde também, né? Querendo ou não, quando a gente não está bem emocionalmente por causa de tanto estresse, acaba afetando o bem-estar também, né? Não, e bastante, viu, e daí vem esse pensamento, não quero mais ser... Como diz aquele ditado, não, hoje mais vale você ser um CLT, que está garantido, do que eu brinco empreender. Com meus filhos, né, eu falo, o Pedro, o meu mais novo, ele fala, não, ele quer agora fazer direito, porque ele quer prestar concurso ou para PRF ou juiz. Eu falo, vai que hoje é isso, né, Adriana? A gente passou por uma experiência, não generalizando, a gente não pode generalizar, igual eu falo, tive funcionários bons também, sim. Não posso falar, não, tive bons, teve os que estavam ali junto com nós, mas, infelizmente, o que eu percebia? Os bons, às vezes, cansa, porque tem uns que vai na aba dos bons, né? Então, tem tudo isso. Então, hoje a gente vê, né? A gente vê, assim, vários pontos, mas a gente sabe valorizar, que nem de forma, né, porque às vezes a gente fala, não, todo mundo, não, mas daí eu falei, não cansei, não quero mais. Até eu brinquei com ele, falei, não quero montar uma barraca de pastel que eu dependa de alguém. E um dos pontos, Adriana, que é o que eu falo, né, sempre trabalhei em clínica, gente, não tenho reclamado da minha equipe, não, adorava a secretária, só que era uma coisa assim, se eu tenho que entregar um cardápio para você, Adriana, é eu, Elisandra, que eu tenho que me comprometer com você, é eu que tenho que calcular, é eu que tenho que fazer. Então, eu não dependo de... eu dependo de outra pessoa para fazer, para eu poder te entregar, né? Então, a gente tem esse compromisso.
E, infelizmente, que nenhuma cozinha... Você não tem como, né? Eu falei, Eduardo, não tem como eu e você ficar aqui levando tudo isso sozinho. Então, esse foi um dos pontos que a gente resolveu, né, finalizar. E enfim, daí eu cheguei e falei que eu queria, né? Tive uma oportunidade. Cheguei a esses 3 meses, né, de transição, porque isso é recente, né? Cheguei até na época que aconteceu toda essa transição de mandar recado para a mãe da proprietária, da Júlia, e falei para ela, e aí, né, a sala está disponível, né, na clínica? E tava, ela mandou o vídeo da sala, eu me encantei porque falei, tá. Daí eu falei, olha, para eu, né, como até vários pacientes meus me conhecem de Cambé. E o pessoal, Elisandra, mas você vai para Londrina? Daí eu falei, não, mas agora eu moro aqui em Londrina, né? Os filhos, tudo bem que a Ana já, né, tá na casinha dela, mas eu falei, é aqui. Então eu tenho que recomeçar aqui, né? Então, assim, eu não posso voltar. E o que eu falo? A gente, hoje, para mim pegar, né, Adriana, o que eu pensei? Eu vou pegar uma sala sozinha. Então, eu falei, não, eu pegando uma sala que tenha numa clínica, né, aliás, assim, abençoada, que eu só tenho a agradecer também. E até eu brinquei com a Júlia, que a segunda vez que eu fui conversar com ela, que foi em dezembro, eu falei, a sala ainda está aí? Porque se for, eu coloquei na cabeça, se tiver lá, é porque é para ser minha. É para eu, né, fazer parte ali da equipe. E ela falou, tá. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então, posso, né? Eu falei, começar em fevereiro, porque daí eu falei assim, comecei em fevereiro, agora. Abri começou agenda, agora? Abri a agenda dia 5, Adriana. Por quê? Eu falei, eu preciso desse tempo para me reorganizar, para mim ver um bom programa, né? Porque hoje é igual, eu falo, antigamente, até eu tô falando antigamente, né? Há 5 anos atrás, em 5 anos mudou muita coisa, tá? Então, assim, a tecnologia veio para ajudar muito. Só que, assim, uma coisa que eu falo é que eu gosto, assim, de não perder a minha identidade, né? Eu acho que tem as ferramentas que vêm para a gente ajudar, né? E, enfim. Então, assim, surgiu essa experiência, mas daí eu cheguei e falei, não, eu quero retomar, aos 50 anos, eu quero retomar o que eu gosto de fazer. E eu vou, né? Eu sei que o começo é mais difícil, por quê? Porque Cambé é cidade pequena, o pessoal conhece, Elisandra, graças a Deus, consegui fazer um bom nome, mas eu preciso começar aqui em Londrina a mostrar o meu trabalho, né? Graças a Deus consegui já entrar na clínica, né, Helena, fazer parte ali, que ela é estética e salão de beleza. Então, eu falo assim que nutrição tem tudo a ver, principalmente que hoje a gente fala assim em mulher, porque eu falo, a gente cuidando da saúde, vem a questão da estética, eu falo que é uma corrente, uma coisa ajuda a outra, né, Adriana? E surgiu tudo isso, então eu falei, que Deus abençoe, que seja que Deus quiser. Lógico que nesse caminho tem aquela questão, né, Adriana? Até na época que eu fui ter essa outra experiência, mas vocês venderam, comprou franquia, comprou loja. Não. Então, assim, você vê que o pessoal não vê as dificuldades que você passa. E hoje, eu até conversei com uma profissional lá da clínica, e ela deu dicas para mim bem interessante, né? De como ela começou. Então, assim, você vê que todo começo, né? Que teve uma que veio de outra cidade e que começou a trabalhar na clínica, então você imagina, outra cidade e veio. Então, e hoje tá, então, assim, bem, só que o começo é o que a gente fala, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, né? Com confiança, credibilidade, né? E é isso que eu gosto e vou colocar isso em prática, né? Todo início é desafiador, mas
com a experiência que você já tem, né? Já tem essa bagagem. E eu falo, e tudo isso que você passou, Deus tem um propósito para tudo, né? Às vezes tirou lá atrás, o quanto que você não evoluiu, que você também não aprendeu com restaurante, e agora está retomando, né, aos 50 e fala, nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente gosta, Não, né? realmente. Então, às vezes, Deus tem um propósito na sua vida, né? Que Deus é o único que a gente cria planos, né? Mas os planos dele são melhores e maiores que o nosso. Então, às vezes, você precisou passar por esse processo, ter essa experiência com funcionários, com o restaurante, para você poder voltar e ter um outro olhar diferenciado. Ele estava, na verdade, te moldando, te fortalecendo, porque você abriu agora, né? Dia 5, né? Dizem, né, o brasileiro, que o ano começa depois do carnaval. Então, está com a agenda aberta, e o que Deus tem para você, com o trabalho que você já tem, o conhecimento que você tem, o know-how lá em Cambé, Londrina e Cambé é aqui, né? Eu sou de Cambé, então, assim, Londrina e Cambé é aqui, né? Então, Deus tem muito para sua vida. Dá para ver o quanto que você é querida, profissional, e tem esse... Não é só a questão do seu trabalho, você falou, né, hoje, tem muitos... A IA veio aí, a inteligência artificial, a tecnologia, acelerou muita coisa, mas que possamos otimizar tempo com isso, porque ela não avalia pessoalmente as suas condições, o que de fato, o que você sente, a sua condição financeira, como é que você pode, de maneira muito, muito detalhada, fazer esse atendimento personalizado de acordo com aquilo realmente que você precisa. Né? E aí você faz toda essa diferença, a questão, eu falo que é a parte de humanização. Isso nunca vai mudar. O olho no olho, você está vendo a pessoa, avaliando ela fisicamente, né? Como que eu posso te ajudar? E entender o porquê que ela está nesse processo. Às vezes pode ser algo momentâneo, emocional, porque interfere também emocional, né? Interfere bastante, Adriana. A gente, na realidade... Se a gente for ver, a gente fala assim que a gente tem que saber diferenciar. Porque tem a fome física e tem a fome emocional. Né? A fome física, na realidade, é justamente isso. Né? É eu comer quando eu tenho fome, eu comer devagar. Eu, naquele momento, eu não procurar aquela coisa assim, correndo. Não, nossa, vou comer aquilo. Não, eu vou me saciar com o que eu fazer, não me saciei, não estou satisfeita. E você está satisfeito. Mas, do emocional, você vai... É naquele momento teu de irritabilidade, de canseira, de... eu tô... À noite, às vezes você está ali, você está procurando alguma coisa sem estar com fome, você entendeu? Então, assim, tudo isso é a ansiedade, a compulsão. Então, se a gente for analisar... Por isso que eu falo, né, Adriana, não sei se... Eu vou tentar, assim, meio que falar... Eu brinco e falo assim do Quarteto Fantástico, tá? Daí vocês vão entender. Na realidade, a alimentação, a gente fala assim, alimentação saudável hoje, né? Nós vamos, assim, voltar mais para o emagrecimento e para as mulheres. Mas nas diferentes fases da vida, cada um tem um cuidado especial. Então, criança... Né? A menopausa, vou falar depois, vou usar um pouquinho o meu exemplo, tá? Nós temos esses cuidados especiais, mas a base é a mesma, tá? Então, assim, o que seria essa base? Eu tenho uma necessidade energética, você, Adriana, você tem outra. Só que dentro dessa necessidade, o que eu falo? Daí você vai entender do quarteto, tá? Eu falo, a gente tem que dividir, tentar, no mínimo, 5 vezes ao dia. Lógico que isso, Adriana, é por isso que eu falo da questão do atendimento personalizado. Às vezes tem pessoas que chegam para mim, Elisandra, meu trabalho eu não consigo parar para tomar um lanche da tarde, ou eu só consigo fazer 3 refeições ao dia, eu não... Então, assim, a gente vai trabalhar esse equilíbrio dentro da tua rotina, dentro do que você me passa. Porque não adianta eu pegar, Adriana, eu vou passar um cardápio ali, Adriana, você se vira, tá? Eu vou passar 6 vezes ao dia e é isso que você tem que fazer. Não, você não tem como. Você vai falar, opa, pera lá, ela me passou uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia.
Então, a gente tenta o quê? A gente vai adaptar de acordo com o que você me passar. E de acordo com o que você vai me falando. E esse quarteto, o que, que eu falo? Eu peço assim, dentro desse plano alimentar, é importante a gente ter no mínimo 3 refeições que forneça para nós ao mesmo tempo, que é esse quarteto. Então, um alimento, carboidrato, né, que forneça para mim o carboidrato, uma proteína, fibras, que é legumes, verdura, fruta, e as gorduras, né, de preferência a gordura boa que a gente vai falar. Então, é esse quarteto que eu falo que a gente tem que ter. Então, hoje, qual que eu vejo que é o maior erro das pessoas? Inclusive, eu fiz até um videozinho, Adriana, foi domingo passado que eu mandei o Pedro no mercado, e ele chegou em casa desconjurado, que ele estava na fila, e até eu usei isso, que eu falei, ó, que interessante, é o que acontece. Não era nem mulher conversando, eram 2 homens, ele falou para mim. E ele falando, não, eu já falei para minha esposa que ela vai começar com caneta emagrecedora, eu não vou precisar, eu vou só almoçar e vou, né, entrou a questão da quaresma, né, e vou parar, não vou beber na quaresma e eu vou conseguir diminuir esse peso. Então, assim, um dos erros, a pessoa acha assim, eu vou cortar, vou diminuir refeição, eu vou comer tudo que, se eu como ali, eu vou comer metade, né? Lógico, de início vai ter diminuição de peso? Vai. É a mesma coisa, eu como 4.000 calorias e vou comer 2. Meu organismo vai sentir a diferença e eu vou emagrecer, só que de forma errada, né? Então, tem tudo isso aí. E depois, o que acontece, Adriana? É aquela questão que eu falo, né? Eu restrinjo, tá? Daí, depois vem aquela coisa da que a gente falou, né? Da questão de ansiedade, da questão... Eu exagero, daí depois vem a culpa e eu restringo de novo. Então, qual que é o resultado disso? É aquele que a gente fala, o efeito sanfona, e eu não consigo manter. Porque o que eu falo, dietas que muitas vezes as mulheres falam, eu vou fazer aquelas dietas restritas, eu vou cortar carboidrato, eu vou fazer dieta da moda, cetogênica, do ovo, Tá, mas isso aí a gente pergunta, você vai fazer por quanto tempo? Então, de momento, porque na realidade, Adriana, é uma coisa assim bem... Vou dar um exemplo meu, tá? Eu, nesses momentos que eu tive, assim, de estresse, de pensamentos mesmo, de fechamento de empresa, de mudança, então você tem, a gente fala assim que o corpo, principalmente o corpo da mulher, ele é muito sensível a essa questão do estresse. E a gente sabe que isso há o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso dificulta o emagrecimento. Isso faz com que a gente fique mais com vontade de comer doce. Então, tudo tem essa questão hormonal. Então, é igual a gente fala da mulher na TPM. A mulher, né, não tem... Os maridos falam, nossa, nessa época não pode olhar para ela que ela está irritada, ansiosa, e não é, realmente. A gente sabe que nesse período, que nem nós mulheres, tem queda de hormônio, de estrogênio, de progesterona, tem a questão da serotonina, que a gente tem essa diminuição nesse período, e isso é o quê? O hormônio ligado ao bem-estar. Então, realmente... Então, é nesse contexto, Adriana, é que a gente está falando até eu estou meio que misturando tudo para entender. Essa questão do plano é porque tem pessoas que chegam e falam, Sandra, isso... Às vezes tem pessoas na TPM que reagem de uma forma, tem outras que não. Tem umas que falam, não, eu estou à noite, então a gente vai readaptando. A gente vai fazendo de acordo com o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa vai, né, falando. Um exemplo, na TPM, as mulheres, né, pelo menos a maioria que eu conheço, elas têm muita vontade de comer doce. Isso aí é na maioria, todas? Então, na realidade, essa vontade de comer doce tem a ver com a relação do... eu vou falar até... vou dar uma dica, tá, Adriana? A questão do hormônio do bem-estar, que é o cortisol. Então, na TPM, esse desequilíbrio hormonal, ele faz mesmo que tenha essa compulsão por doce. Que
eu tenho vontade, eu sinto uma fome maior, na minha cabeça, eu tenho que comer mais, ansiedade, então, assim, irritabilidade. Então, tudo isso tem a ver, realmente, com essa questão do desequilíbrio dos hormônios, tá? Por que a gente fala, assim, que nesse período, a gente gosta até de comer um chocolatinho, né? Por quê, Adriana? Porque eu falo assim que o chocolate tem três componentes que o cérebro ama, né? Que é o açúcar, que dá o quê? O prazer, o alívio imediato. A gordura, que é a satisfação. E o cacau. Porque o cacau, ele tem o magnésio, ele tem a substância do bem-estar. Então, às vezes, até o pessoal fala assim, né? Por que dá essa vontade de comer doce? É justamente por causa disso. Então, tudo está interligado. Então, às vezes eu falo, gente, não vê o doce, o chocolate, principalmente, como um vilão. Porque hoje, Adriana, o problema é o quê? É a frequência e a quantidade. Então, às vezes, nesse período, é tentar fazer o equilíbrio, igual eu falei para você, esse quarteto, que eu vou dar um exemplo aqui de um prato. E se eu comer lá 2 quadradinhos de chocolate, não vai ser esse 2 quadradinhos, ou um doce, eu estou usando o exemplo do chocolate por causa do cacau. Mas é o quê? É a quantidade. Se eu comer uma barra, é diferente. Agora, se eu comer 2, 3 quadradinhos, é igual sorvete. Nossa, eles não estão com vontade. Não, eu chupar lá uma bola de sorvete uma vez por semana, não é isso que vai interferir vai dificultar o meu emagrecimento. Não, o problema é que se eu pegar um pote de sorvete e comer ele inteiro. E outra coisa que eu acho bacana, que não só relacionado com a TPM, Adriana, sobremesa mesmo. O dia que você for almoçar, qual que é o ideal? Termino de comer, eu comer uma sobremesa. Por quê? Na realidade, eu vou ter o quê? Eu vou estar num processo, eu vou estar dentro desse equilíbrio, tá? Então, o carboidrato, ele vai me fornecer energia. Qual que é a função da proteína aí? A proteína, ela vai aumentar, ela vai servir, aumentar minha saciedade, tá? Ela vai ajudar no meu metabolismo. A fibra, ela vai, normalmente, eu peço assim, tá, Adriana? Vou dar o exemplo do prato. Então, eu falo, o arroz e o feijão eu não abro mão. Então, assim, um dos pontos que eu gosto de frisar é que a gente tem, assim, o simples dá certo, tá? É o básico mesmo. Então, é o arroz e feijão, tá? Que eu amo de paixão. Acho que tem muita gente que fala, nossa, mas e aí, posso? Porque lembra, emagrecimento, vou comer arroz e feijão, né? Tem os alimentos que podem ser substituídos, tá? A proteína, que entra a carne, né? Ou até mesmo o ovo. Então, assim, tem as substituições. Legumes, normalmente, eu falo, gente, não precisa nem ficar lá com calorias, abobrinha, quiabo, comam, né? Verdura, porque tem pessoas que ficam assim, mas eu preciso calcular a caloria. Não, né? E por que eu como primeiro? Eu peço para comer primeiro a verdura, primeiro a proteína e depois o carboidrato. Porque dessa forma, fibra, ela vai ajudar o quê? A hora que você comeu a salada, quando você chegar no carboidrato, você já vai estar o quê? Saciado. Então, você vai conseguir comer o que realmente você necessita, né? Então, assim, tem todos esses pontos, tá, Adriana? É igual, eu vou citar aqui, não é o assunto, mas hoje é um assunto bastante, assim, que o pessoal pergunta, né? Até perguntaram um dia para mim, Lisandra, você é a favor ou não do uso das canetinhas emagrecedoras? Até já tinha aqui, ó, tava aqui, te perguntar Adriana, também. Eu tô tentando, né? Não, mas Adriana, é porque tá muito alta e todo mundo às vezes se pergunta. Então, como a gente está falando dessa questão da ordem, né, de comer, então, assim, para quem usa as canetinhas, não sou contra, né? Então, assim, é um medicamento que a gente sabe que é utilizado que nem obesidade para ajudar no emagrecimento. A gente sabe para quem tem resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá? É lógico que o que eu não concordo é que tem muitas pessoas que eu acho assim, tem que ter uma prescrição médica, né? Então, tem pessoas que estão indo lá para o Paraguai, compram umas que não sabe, se automedica, né? Pensando no quê?
emagrecimento rápido, né? Pensando só assim, não, eu quero emagrecer, tal, não é assim que funciona. Então, na verdade, isso... até quando, assim, quando você tem segurança, porque a pessoa que vai para o Paraguai e traz, você não sabe a origem daquilo ali, não é? Eles não sabem. Não. Tem várias pessoas vendendo, hoje você vai ter pessoas vendendo na rua, e a origem disso? Não. Então, assim, às vezes na hora, né, nem vê. E mesmo assim, né, Adriana, ter essa questão, que eu falo que tem que ter uma prescrição médica. Por que que eu acho importante ter o acompanhamento nutricional? Porque lembra a gente voltando aí nessa questão do contexto, começar com fibra. Não, quem já faz o uso, né, quem está fazendo o uso da canetinha, ela começa com a proteína primeiro. Então, não com a verdura. Porque se ela começar ali com a verdura, com os legumes, a hora que ela chegar na proteína, porque o que essa canetinha ela faz? Ela aumenta a saciedade, ela diminui a fome. Então, ela vai chegar e vai o quê? Ela não vai, ela tem que às vezes ter até um suplemento da proteína, porque ela vai diminuir. Mas ela diminui o peso, ela perde o quê? A massa muscular. Ela não perde a gordura. Então, essa é a questão, né? E muitas pessoas, por que o pessoal fala que às vezes a pessoa, ela fica com aquele flácido, porque é tudo muito rápido, né? Então, assim, se ela não mudar, ela tem que mudar o quê? Tudo é mudança de hábito, né? Isso que é a base que a gente falou, Adriana, isso não muda. Muda as situações. Mas ela tem que ter isso, porque, assim, na realidade, eu conheço várias pessoas, inclusive, assim, pessoas que já foram até paciente, fez bariátrica na época, Adriana, e se não ter uma reeducação, porque o problema não é o comer pouco, é o comer errado, né? Então, assim, volta a ganho de peso. Então, outra coisa que a gente fala bastante das canetinhas, emagrece muito rápido, carência de nutrientes. Então, assim, queda de cabelo. Então, dá a questão, assim, vitaminas. Então, tem pessoas que também têm bastante problema com refluxo, diarreia. Então, assim, interfere em vários pontos aí, né? Lógico que cada pessoa, eu falo assim, reage de uma forma diferente. Mas, doutora, até ela também se torna, se ela emagrece com a canetinha e ela não cria esse hábito alimentar saudável, né? Juntamente com a atividade física para poder estar ganhando a massa muscular. Ela vai engordar novamente. Vai. Né? Ou ela fica dependente da canetinha, ou ela vai ganhar o peso novamente. Isso, que eu acho assim, essa dependência, ela vai chegar uma hora que ela não vai poder ficar com esse uso contínuo, né? Então, Adriana, e outra, criar o hábito, é igual eu falo, o que é qualidade de vida? É eu ter uma alimentação saudável, é eu ter a prática de uma atividade física. Então, assim, eu falo que tudo é um conjunto. E hoje a gente percebe que as pessoas querem o que é mais fácil. Não que eu seja contra, mas a gente tem que ter esse certo cuidado. Né? É um sacrifício, assim, né? De você acordar cedo ou tarde, enfim, mas tem que ir para a academia todos os dias, né? Isso, tem que fazer criar a sua comida, né? Comer saudável, né? É o equilíbrio, né? E tem pessoas que realmente, igual eu falei anteriormente, ela é uma medicação, sim, para obesidade. Então, assim, dependendo do caso, eu acho que até eu sou a favor. Como na época que era bariátrica, você é a favor de bariátrica? Eu sou, porque tem pessoas que, se não fazem, já tem um problema de colesterol alto. Ou a gente sabe que hoje o sobrepeso, ele vem, né, agravos aí à saúde. Então, diabetes, coração, é tudo. Então, assim, a gente precisa realmente, né? Mas é igual eu falo, tudo com muito, assim, prescrição médica, um acompanhamento, não fazendo as coisas assim. Hoje a gente vê que está indo muito, assim, automedicação. O pessoal está muito, né? E não tem medo, né, Adriana, do que está fazendo? Não tem. Então, eu falo assim que doutora, a gente vê muitos, não sei se é mito ou verdade, né? Muitas pessoas falando, mas para você procurar uma nutricionista, ela vai te passar uma dieta, é caro, é para rico, precisa ter dinheiro. E hoje, comer saudável custa caro? Não.
Ó, isso eu posso falar, não custa, tá? Um dos pontos, tá, Adriana, que eu tento trabalhar, isso aí sempre fui com meus pacientes, né? Para quem já me conhece, é o básico, tá? É o que eu tenho disponível em casa. Então, é aquilo que eu falo. Dentro desse equilíbrio, vou usar esse prato. O arroz, normalmente, que é o arroz, o feijão, a carne, legumes, folha e fruta. Tá, eu não quero comer o arroz. Eu posso substituir por um purê de batata, um macarrão, dentro, lógico, da quantidade. O feijão, posso pôr um grão de bico, uma lentilha, que eu falo assim, que é, né, maravilhoso, que nem para menopausa tem alguns alimentos que a gente fala assim que é essencial, a lentilha né, a gente fazer e essa substituição. A carne, né? Então, assim, não tenho carne hoje, fazer um omelete. O ovo, ele substitui a carne ali em termos de, né, uma proteína completa. Então, eu posso colocar o ovo. Legumes. Gente, vai no mercado, vamos pegar o que está mais em conta, né? Porque oscila. Então, hoje a beterraba, tá? O repolho. Então, tem como adequar, sim. Mesma coisa. Fruta. Até eu brinquei, Adriana, que eu coloquei uma pitaia no prato. Eu falei, gente, a pitaia eu coloquei porque tem no sítio do meu sogro e veio um monte de pitaia. Mas pode ser fruta da época. Lógico, Adriana, que isso eu estou falando de uma forma generalizada. Então, vamos supor que vai um paciente para mim que ele tem problema ele tem diabetes. Então, eu vou orientar ele. Tem frutas que têm um maior índice glicêmico, tem uma, né, menos. Então, daí a gente tem as porções adequadas no dia. Então, são situações diferentes. A banana é legal. Vamos colocar para quem quer ganhar massa muscular, né? Porque tem... moços, né, mais novos, né? A gente fala assim, eu uso lá 40 a mais. Não, então a gente vai fazer. Porque tem frutas que são mais ricas em carboidrato, mais gordura, que nem a granola mesmo, que a gente fala, né? E a granola para o emagrecimento? Beleza. Para o emagrecimento, às vezes, não é uma coisa que eu vou colocar uma outra fibra. A granola, para quem está ganho de massa, eu vou colocar, né, por ser mais calórica. Então, são opções, são escolhas, mas isso a gente vai trabalhar de acordo com o individual. Qual que é o objetivo de cada um, né? Legal. Doutora, e como que a nutrição comportamental ajuda quem não consegue seguir dietas rígidas? Você até falou que ia de acordo com a pessoa, mas é aquela pessoa que às vezes chega, aquele paciente. Eu já tentei de tudo, eu não me adapto, não dá certo. Tá. Daí entra um pouquinho, tá, Adriana, do que a gente falou. O que é esse não... A gente vai entender o porquê que não dá certo. É o que a gente comentou. Então, assim, anteriormente, quer ver o histórico um pouquinho, né? Então, assim, normalmente quando a gente atende, a gente faz uma anamnese, a gente vê o questionário, qual que é a maior dificuldade dela, não tirar, porque você não pode, na realidade, nenhum de nós, né? A gente não está proibido de nada. Então, quando a gente fala assim, Adriana, você está proibida, não está. Adriana, a gente tem uma vida que a gente sai, ou a gente vai tomar uma bebida, o problema é a frequência, é a quantidade. Daí a gente tem que analisar essa questão que a gente falou anterior. Às vezes a pessoa, ela não consegue, por quê? Será que não é porque no emocional, a ansiedade, ela se culpa, daí ela, quer saber de uma coisa? Eu não consegui até agora, então eu já vou comer, e já foi. Não. Então, é essas coisas que a gente tem que tentar com moderação. Um dos resultados que eu tenho, que eu gosto de fazer, é o acompanhamento meio que quinzenal. Lógico, depende, né, do caso, que nem, vamos supor, um paciente vai lá para ganho de massa, hipertrofia. Então, a gente sabe que é uma situação diferente, ela está com um objetivo diferente. Mas quando a pessoa ela já chega para você, normalmente tem um questionário pré-consulta, ela fala da dificuldade dela, então ela vai chegar até mim, eu já sei que, né, essa pessoa eu vou ter que ter um acompanhamento mais de perto. Porque, na realidade, a gente tem que trabalhar um pouquinho o psicológico, né? Ela tem que ter esse apoio. Porque ela vai falar, não, hoje aconteceu isso, aquilo. Não tem problema.
não tem problema. Então, às vezes, a pessoa não consegue por ela buscar aquilo assim, o perfeito. E não é o perfeito. A gente tem que fazer, assim, não, eu vou fazer a minha alimentação com comida de verdade. É o que eu vou manter. E é isso. Só que é igual a gente fala, tudo na vida a gente tem obstáculos, né? Então, a gente fala, é complicado, porque a gente fala assim, não, a gente, no primeiro obstáculo, eu tenho que saber pular e ir em frente. E às vezes eu sei que a gente tem essa dificuldade. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Isso é um dos erros, né, Adriana, que a gente tem que falar, não, eu vou conseguir, eu vou passar. Não, hoje não deu certo, hoje eu tô. Mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Doutora, a gente vê muito na internet, é mito ou é verdade? Congelar comida mesmo que você compra, né, congelada, perde nutrientes? Não. Não, é mito? Não, é mito. Inclusive, Adriana, eu falei da minha história, que eu fiz o projeto de marmitinhas congeladas, tá? Então, assim, isso é super positivo. No entanto, que é o que eu falo, vamos supor, eu não tenho tempo de fazer a minha... Não tenho. Faz as marmitinhas, né? Congela. Então, falou... Tem, então por quê? Porque às vezes eu chego à noite, chego cansado, eu coloco ali no micro-ondas, até tinha muita gente que perguntava assim para mim, Lisandro, e a embalagem? Né? A embalagem, quando a gente foi fazer a fabricação, tem todo um contexto para você ver, né? Analisar se realmente ela pode ir no micro-ondas, então tem as embalagens corretas para você fazer isso, Adriana, mas é aquilo, estando ali, normalmente era assim, né, Adriana, era 100 gramas vinha o arroz, a carne, os legumes. Eu falava, gente, colocou a marmitinha no fogo, no micro-ondas, pegou, fez uma salada sortida. Tá, gente, a praticidade, né? Eu amo a praticidade, né? Só que a gente está falando essa praticidade, né? Tem a praticidade do saudável e tem a praticidade dos fast food, né? Então, assim, hoje, da minha época, não tinha McDonald's, né? Não tinha. Então, assim, a gente até comia lanche, mas era feito em casa, né? Então, assim, hoje a gente vê muito fast food. Então, lanches, pizza, cachorro-quente. E, infelizmente, eu falo assim que tem alguns alimentos que realmente não são proibidos, igual eu falei, não existe, né, moderado, mas que realmente se a gente pudesse, assim, diminuir o máximo ali o consumo deles, que realmente tem uns que não está fornecendo nada de bom para nós, né? Inclusive teve um estudo recente pela Organização Mundial de Saúde sobre embutidos, que fala que é altamente cancerígeno, né? Câncer de colo retal, mais do que tabagismo. Então, assim, que entra, né? Mortadela, presunto, salame, salsicha. Mas um dos erros que eu acho, assim, Adriana, e que eu falo principalmente quem tem criança pequena, tá, Adriana? Não tem necessidade. Os meus filhos mesmo, se você conversar, Adriana, eu nunca fui de comprar bolacha recheada. Nunca fui assim muito de salsicha, de ter disponível em casa. Mas não que eles, vamos supor, vai num aniversário de criança, tem um cachorro quente. Eu vou falar, não come. Não. Né? Então, é isso que eu falo. E tem pessoas que vai fazer compra no mês, salgadinho, né? Coisas assim, não. Faz parte lanche, da tradição da casa, né? Mortadela. Então, assim, tem outras opções que são legais, que nem criança, mas é criança que... Não, se a gente souber, é igual um refrigerante. Não precisa, né? Então, assim, até eu fiz um postzinho que tem quantidade de açúcar que a gente não imagina. Mas, lógico, que é o que eu falo, tá? Adriana, tem escolhas que nem o refrigerante. O refrigerante, se eu for tomar lá uma Coca normal e uma Coca zero, eu vou opinar por zero. E a quantidade que nem, mas ela tem conservante, edulcorantes, enfim. Mas é numa quantidade que, para mim, alcançar esse teor do que eu falo, né, lá em cima. Então, todos os dias, né? Isso. Então, eu tenho que tomar lá, né, uma quantidade excessiva. Então, é isso que eu falo, essa questão, né, de a gente saber aí as escolhas, né? E é o que eu falo, Adriana,
é igual a pergunta que você fez, que eu tô tentando aqui. É o comer, a gente tem como ter uma alimentação dentro que a gente fala um emagrecimento, e não é dieta, é o comendo o que realmente tem disponível. E, na realidade, isso vai... Vamos supor, eu vou passar um cardápio para você, Adriana. Eu vou fazer tal dentro da sua quantidade. Mas isso, ele vai refletir nos hábitos da tua família. Porque tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu procurei, mas e aí, você vai passar algo para mim que eu vou ter que fazer separado da minha família? Eu falo, não. Eu falo pelo contrário, todos vão estar comendo igual. Lembra que eu falei da base? Só que, lógico, necessidades, né, diferente. E eu falo sempre a gente fazer um planejamento. Então, eu não sei o teu costume, Adriana, eu faço sempre um planejamento em casa. Hoje eu vou fazer algo, vou usar a carne moída, né? Amanhã eu vou fazer um filé de frango. Né? Então, assim, porque eu tenho um planejamento. Então, eu sei, não que de vez em quando nós não vamos comer uma pizza, agora eu lembrei de pizza, né, Adriana? Eu sempre faço uma pergunta, né? O que é mais calórico numa pizza, Adriana? O que você acha? É a massa ou é o recheio? Eu acho que é o recheio. Depende, né, do recheio. A Adriana acertou. Normalmente, quando eu falo da pizza, eu falo, e aí, é a massa ou é o recheio? A pessoa fala, não, é a massa. Porque ela pensa na massa, no carboidrato, né? E não é. É o recheio, né? Então, assim, às vezes pede com salame, calabresa, enfim. Na hora que você falou, eu já pensei de tomate seco, rúcula. Eu pensei, mas se eu pedir porque eu amo pizza de brócolis, eu amo. Às vezes eu acho que a massa, nesse caso, não sei, pode estar errado. Nesse caso, a massa é mais calórica que o recheio. Agora, se eu pegar uma de 4 queijos, franguinho, catupiry, o recheio é mais calórico que a massa. E sempre, Adriana, é o que eu falo, à noite eu vou comer uma pizza. Tá, eu já sei que eu vou comer uma pizza. Tenta, durante o dia, dentro dessa distribuição que a gente falou, das refeições equilibradas, eu fazer o mais certinho possível, porque eu sei que eu vou à noite comer uma pizza. E é aquilo, tenta assim. Porque também eu falo, fica muito tempo sem comer. Isso é outra coisa que, voltando um pouquinho, o que acontece? Às vezes a pessoa fica um intervalo muito grande sem comer. O que vai chegar? O que o organismo entende com isso? Espera lá, a Adriana está mandando menos do que eu necessito. Quando você vai comer, você vai estar com... né, você vai estar com mais fome, você vai até exagerar sem perceber na quantidade, tá, Adriana? E o teu organismo, ele vai, é como se ele vai guardar, porque ele vai falar, opa, a Adriana tá mandando menos, então eu vou começar a armazenar mais, né? Então, assim, o organismo é uma coisa, assim, que é bem interessante, a gente vai além do que a gente acha ali que ele não tá, né? Mas tá. Então, eu falo assim, tudo, então, assim, tem a forma com o que eu como, a quantidade, e a gente sempre pensar nisso. Não, pera lá, mas é eu proibir, é eu me... não, eu não posso. Não é eu não posso, né? Eu posso, só eu tenho que ter o quê? Na minha rotina, eu tenho que manter essa qualidade, né? E não usar aquela coisa assim, não, mas é meu tempo, não dá, é corrido, né? Eu tô... Não, se eu chegar em casa e não ter janta, Adriana, eu tenho como fazer algo saudável. Se eu pegar ali, outra coisa que assim, a minha opinião, que eu falo para os pacientes, eu prefiro 1000 vezes, que nem eu como pão francês de manhã, tá? Então, às vezes a pessoa vai muito que, mas pode o pão francês? Posso só no integral? Não, se você gostar do integral, só que eu falo assim, tenta o integral caseiro, feito mesmo, casa de produto natural, do que eu comprar marcas aleatórias aí. É só a gente parar para pensar. Diana, quanto tempo demora para estragar um pão de forma industrializado? Você pode deixar lá que não vai, né? Um pão francês. Então, assim, é o que eu falo. Então, assim, tem muitas coisas que realmente... é mito, é verdade? Tem coisas que realmente o industrializado hoje, quanto menos a gente consumir, é o que eu falo. A gente teria que voltar um pouquinho lá atrás, né? De como era antigamente.
que hoje não. Hoje eu falo assim que tem toda uma facilidade, mas que a gente voltasse à época de sítio. A minha sogra, né, morava em sítio. Ela fala, era feito tudo, né, em casa. Até não era nem a época da minha sogra, porque eu lembro que minha mãe fazia isso, né? Era leite, eu lembro que um senhor levava leite de vaca mesmo, juntava aquela nata para fazer manteiga, né? E é tudo natural, bolachinha de nata, era feito tudo em casa. Então, a gente vê que hoje aumentou muito a incidência de vários agravos. Obesidade, câncer, eu falo assim que, nossa, a gente viu que está assim. Mas por quê? Será que não é um pouquinho o estilo de vida que a gente está tendo? E junta com outras coisas, que eu falo que é o estresse, junta, né? É uma situação assim... Até esses dias eu cheguei aí, Adriana, vou contar a história aqui. Eu cheguei aí no otorrino, dor de garganta, tive dor de ouvido esses dias, coisa que ele falou assim, Elisandra, é coisa de criança. E você vai ter que tomar antibiótico, dor de ouvido. Falei, tá. Daí sarou o ouvido, Adriana começou dor de garganta. Daí eu falei, mas meu Deus do céu, dor de garganta? Falei, será que eu vou ter que tomar antibiótico de novo? E na hora não me ligou, né, o refluxo. Como a gente está toda nessa fase de transição e você fica ansiosa, eu também, viu? Fico ansiosa, né? Então, assim, o que acontece? Aquela dor de garganta era o refluxo. Era o refluxo, porque daí o que acontece? O ácido, né, que nem no estômago, tem a proteção. Então, se sobe, então ele inflama a garganta. Ele falou, não. Daí ele falou, será que você está ansiosa, estressada? Eu falei, estressada eu tô, ansiosa, né? Mas você está vendo como o corpo responde? E o que eu percebi, Adriana, que eu falei, não, realmente. Daí eu comecei a analisar, teve alguns alimentos que a gente sabe que a gente precisa diminuir, e eu estava muito excedendo no quê? Café preto, né? Como eu fiquei esse período muito... em estudo, né? E ali vai em estudo, então eu sou aliada, adoro um cafezinho, né? Com adoçante, mas ia no café. Então, muito. Então, a gente sabe também que é outra coisa, Adriana, que o café em excesso, ele faz mal. Ele não é o vilão, mas em excesso, ele faz mal. Então, a gente sabe o quê? Que o café, principalmente em jejum, ele tem a ver, por isso que tem pessoas também que tomam café, ela fica mais ansiosa, mais agitada, isso interfere no sono. E eu não tinha parado para pensar nisso. Pera lá, estou demorando para dormir. Depois das 3 horas, o ideal não é tomar. Então, assim, foi um sintoma que eu, né, agora eu comecei a me policiar. Eu falei, não é que era mesmo? Coisas que a gente, porque assim, frituras, eu já não tenho costume, né? Mas tinha coisas que realmente, às vezes, como eu ficava lá intertida, outra coisa, terminar de comer, e às vezes eu ficava, jantava à tarde, ia deitar. Então, isso são hábitos que a gente faz inconsciente e o corpo sente. Qual que é a dose correta de café no dia? Para não falar assim, vou falar de modo geral, exagero, 4 xicrinhas já não conta como excesso. Daquelas 250 ml, a menor, da pequenininha. Da menor. 250 200 é um copo cheio, copo, né, de requeijão. A xícara pequenininha. Com 50 ml, umas 4 de 50, considerando... No dia. No dia dá um copo. Porque na realidade ela interfere, daí ela aumenta a adrenalina. Por isso que tem essa questão de aumentar, né, que o hormônio, a gente fala assim que está... Na TPM, a gente sabe também que tem, né, também esse desequilíbrio hormonal, então interfere. Então, às vezes a gente pega, às vezes a pessoa chega e fala caso, daí eu falo, gente, a gente vai analisando. Pera lá, e o tanto de café que você toma? E os horários? Daí a gente fala, vamos diminuir? Vamos tentar? Não, melhorou. Então, a gente vai vendo, né, esses pontos. Então, é por isso que eu falo que é legal essa questão do acompanhamento, tipo assim, de perto, individualizado, porque cada um tem, eu não tô falando essa questão minha, e nunca tive refluxo, viu? Olha, nunca tive. Você falou da ansiedade do sono, né? Quais alimentos que melhoram a ansiedade e o sono para dormir melhor? Um dos pontos que eu falo que tem a ver com essa questão do comer certinho, equilíbrio, né?
Tem os chás que eu adoro, que isso assim, tem chás que realmente vale a pena. Eu não sei se você tem costume, Adriana, de tomar um chazinho. Eu adoro chá. É que no calor... Mas eu gosto do chá mate tradicional. Não, daí eu já iria assim, para dar cafeína. O chá mate tradicional, ele tem a cafeína, né? Então, eu iria mais um chazinho assim de erva doce, camomila, tá? Passiflora, que é o maracujá, tem, né? Que são coisas assim que a gente agrega. Naturais. Isso. O magnésio, quando a pessoa fala que tem dificuldade com o sono, daí a gente vai vendo assim, complementar, né? Eu não falei um pouquinho da questão do suplemento. Então, tem. Só que o magnésio é o que eu falo. Às vezes a pessoa vai na farmácia e fala, o que é bom? Magnésio, né? Para dormir, enfim. Mas a gente sabe que o magnésio, ele tem várias versões. Então, a gente fica até... Tem um que normalmente eu gosto do quelato, né? Porque assim, é o mais completo, Adriana. Mas eu tenho vários ali que uns ajudam no sono, uns ajudam no intestino, né? Os horários que eu tomo esse magnésio. Então, esses dias teve uma conhecida que falou, eu tô tomando ômega 3, magnésio, tudo de manhã. Eu falei, tudo errado. Porque o magnésio vai te ajudar no sono, né? Então, assim, tem os horários. Então, assim, ômega 3 é bacana ter uma suplementação, mas e aí? Eu vou perguntar, Adriana, você come peixe? Quantas vezes? Elisandra, eu como 3 vezes por semana. Não tem necessidade de eu colocar um suplemento para você se você come peixe. Agora, se você chegar para mim e falar, Elisandra, eu não gosto, não quero, daí eu vou, né? A gente vai fazendo. Então, assim, outra coisa que a gente tem que ver, essa questão que você falou do sono, é se realmente também analisar a questão das vitaminas, tá? Adriana, a gente assim chega numa certa, principalmente na menopausa, eu fiz faz pouco tempo, vitamina B12 também estava baixa, eu tive que fazer também, né, até injetável, porque assim, isso interfere. Ela falou, você está acordando, cansada, sono? Falei, tô. Falei para ela. Ela falou, Elisandra, então, vamos fazer todos os exames, realmente. A vitamina B12 estava baixa. A vitamina D, então assim, a vitamina D hoje também interfere bastante, não só na questão da imunidade, Adriana, mas na questão também, sabe assim, do bem-estar, tem tudo isso aí. Um dos pontos também que é bem importante, a gente falou, lembrei da vitamina D, é que a vitamina D e o cálcio, principalmente para nós mulheres, andam junto. Se a minha vitamina D está baixa, o que acontece? Qual que é a função dela? Ela vai ajudar na absorção do cálcio. Então, não adianta eu comer, não, eu estou comendo certinho, estou fazendo isso, e estou com a minha vitamina D baixa. Então, assim, e aí? E a absorção do cálcio? Tá? Então, assim, tem as combinações. Uma das coisas que eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente em restaurante, que eu percebo, a pessoa termina de almoçar e vai lá e toma um cafezinho preto, né? Então, Adriana, eu acabei de almoçar, então eu tô ali, né, no meu processo. Se às vezes eu tem determinadas interações com o alimento, que nem o café, eu vou diminuir a absorção minha de cálcio. Tá? Então, assim, são pontos que às vezes a gente vai fazendo isso, uma vez ou outra, não tem problema. Mas tem pessoas que eu vejo que faz isso na rotina, tá? Então, é igual quando eu falo que eu quero aumentar, a pessoa está com anemia, eu quero aumentar, né? Então, eu vou associar. Vou associar alimentos ricos em ferro com a vitamina C, porque daí vai aumentar a absorção. Então, por isso que é importante, Adriana, quando a pessoa chega, analisar os exames, né? Ver como que tá, que nem você falou, a questão do sono. Então, isso entra muito a nutrição funcional, que é ver, né, o sono. Daí você vai vendo a questão, Adriana, como que tá a questão você tá indo várias vezes fazer xixi, como que tá a cor, né? Então, tem tudo isso. Tem todo um contexto ali que você vai ver. Adriana, você realmente está tomando o que você precisa, né, de água? Então, a gente vai analisando. E você vai falando e a gente vai... Até eu achei legal esse programinha, que ele dá um alerta de hidratação. Porque eu mesmo, se eu não tiver um alerta, eu esqueço, né? Doutora, e muitas mulheres, na hora que completam os 40 anos, né, tem muita diferença no corpo, né? Tudo isso que você falou, às vezes a pré-menopausa, os hormônios mudam, né?
Quais são as principais alterações que uma mulher 40 a mais sofre? Ó, a principal é a questão o quê? Hormonal, né? Que a gente sabe, é hormonal. E isso interfere, um dos pontos que eu acho que, vou falar por mim, tá, Adriana? É a perda de massa muscular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um dos suplementos que eu falo que nessa idade é muito importante, né? Para a gente ter toda essa prevenção e manutenção, é a questão creatina, tá? Que eu acho bem bacana. Eu acho que isso aí tem que ter. E o que eu falo que hoje eu vejo? A creatina e o whey, a gente fala muito assim, parece que associa muito só com quem faz academia. Não. Então, eu falo assim que realmente vale a pena e a gente ter, lógico que tem a questão das quantidades, Adriana, o que você faz? Você faz exercício mais intenso? Nós vamos aumentar a quantidade? Não faz, né? A questão do whey, hoje em dia, lembra que eu falei para você que a proteína, ela ajuda no emagrecimento? Mas se eu estiver consumindo a quantidade, e a gente sabe que às vezes a gente tem que ter uma suplementação, um complemento, porque vai chegando na certa idade, tudo vai modificando no nosso corpo, né? Adriana, a questão, é o que eu falo, a questão de cálcio. Então, assim, isso tudo entra dentro da alimentação adequada e mais as suplementações que realmente, é igual a gente está falando aqui, para 40 mais. Vale a pena? Tem que ser feito? Tem. Então, por isso que a gente vai analisando cada caso. Porque cada caso também é único, né? Isso, né? Quando eu fiz 40, fiz em abril do ano passado. Nossa, eu senti muita diferença. Eu tenho muita energia, disposição. Acho que em 30 dias, foi assim. Eu fiz 40, em 30 dias eu engordei 7 quilos. E eu não sabia, mas mantendo a mesma alimentação. Eu não fiz nada diferente. Eu não sei se foi emocional, que diz que tem a crise dos 40. Falei, não dá. E eu comecei a me sentir tão cansada, tão indisposta, mas o corpo, parece que eu queria fazer, mas o meu corpo parecia um saco de cimento. Para eu pegar uma caneca, parecia que eu estava levantando assim um cimento. Falei, gente, não tô normal. Só que isso, Adriana, não sei se na época você chegou a fazer algum exame para ver a questão das vitaminas, como que você estava, porque isso tudo tem interferência, hormônio. Então, porque assim, é igual eu estava explicando anteriormente, a deficiência de algumas vitaminas faz com que você tenha alteração hormonal. Essa alteração hormonal vai dificultar no emagrecimento e às vezes vai até fazer com que você acumule nesse armazenamento. E infelizmente, nas mulheres, o acúmulo de gordura, aonde ela vai, né? Isso aí é de praxe, tá? É no abdômen. Ai, a gente sofre, né? E o abdômen é o que a gente fala, né? O acúmulo com a idade, infelizmente, isso é comprovado. Então, que a gente... É a mulher, é a mulher que tem essa questão do aumento. A gente tem um percentual que nem homem já é diferente, né, Adriana? O percentual de gordura deles é menor e o percentual de massa magra é maior. Mulher é o contrário, né? E com a idade a gente já tem essa perda de massa, essa alteração hormonal. E o que acontece? Se a gente não cuida, não faz atividade física, não cuida da alimentação, então é uma soma, né? Então, assim, é isso que é importante. Por isso que eu falo assim que o importante é a gente avaliar, fazer toda uma avaliação. E às vezes tem outra coisa que eu falo, que quando a pessoa vai lá, ela se preocupa muito com o peso, né? Então, uma das coisas que eu trabalho, eu falo, não, agora, lógico, a gente faz toda a avaliação, né, Adriana, de percentual de gordura, para a gente avaliar. Mas eu falo que isso não é o mais importante. A gente tem que focar naquilo. Você não veio fazer dieta aqui, você veio mudar seus hábitos. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Porque quando eu conseguir essa mudança de hábito, as outras coisas vêm junto, né? Então, assim, é isso que eu vejo que não é uma coisa assim engessada. A gente não pode ter um plano engessado. Então, a gente tem que ter todo esse
esse processo e análise individual de cada um. Uau, gente, quantas dicas, vocês viram só? Uma verdadeira mentoria aqui gratuita para vocês, viu? Gratuita. A doutora compartilhou um pouquinho da história, né? E de maneira geral, se deu várias dicas, né? Para criança, adolescente, 40 a mais, que é uma dor que as mulheres sentem bastante, né? Não, verdade. Doutora, estamos quase chegando aos nossos minutos finais aqui. Tá, já se passou. Gente, a hora passa muito rápido, muito rápido. E eu me empolgo em falar, né? Porque se a gente for falar de nutrição específico, tem... Nossa, é muito gostoso. A gente tem... É que eu tentei, assim, explicar para vocês de uma forma generalizada, tentando, né, vários pontos. Mas a gente tem como, né... Lógico, eu falei para Adriana, trabalhar aí cada fase... Mas eu espero que eu tenha conseguido passar cada algumas tema dicas. específico, Isso. né? Essa área, ela gera muitos temas. O exemplo, só da menopausa, né? Hoje você deu uma pincelada aqui, mas vamos falar só da massa muscular, né? Só de suplementação. Então, é algo que dá para se trabalhar muito bem com os temas, né, doutora? Dá legal. Sim. Ô, doutora... E um conselho nutricional que se você pudesse dar para todo mundo, para a vida toda, qual seria? Olha, uma frase que eu sempre gosto, que eu vou falar para vocês, o básico dá certo. Então, assim, focar no que é simples, porque é isso que a gente vai manter. Não, assim, não, eu vou fazer uma dieta restritiva, não se preocupe com isso, porque sempre é o que a gente consegue manter, é o que a gente vai levar adiante e vai conseguir alcançar os objetivos. Legal. E para quem está nos acompanhando e quer marcar uma avaliação para você, como que funciona, onde que o pessoal vai te encontrar, o seu Instagram, acho que segue ela já no Instagram, tá, pessoal? O Instagram da doutora apareceu aqui embaixo para vocês, mas, doutora, a gente quer uma avaliação, aonde que eles te encontram? Atualmente eu estou na Clínica Helenas, tá? Que fica ali na Avenida Presidente Castelo Branco, 180. Vou dar um ponto de referência para vocês, tá? Vou fazer até propaganda. Olha o que eu vou falar, hein? No quarteirão debaixo da Borelúcio Pizzaria. E tem estacionamento também, tá? Próprio, que tem muitos pacientes meus de Cambé que falam, Elisandra, onde você está localizada? Tem, né, espaço ali, estacionamento? Tem, tá? Pessoal, a clínica, eu estou ali, né, com a parte de nutrição. É uma clínica de estética e salão de beleza, então tem vários procedimentos, vários profissionais, nossa, maravilhosos, uma casa, assim, que me acolheu muito bem, só tenho que agradecer ali Deus por ter me colocado junto a eles, e espero a visita de vocês, e qualquer dúvida me manda no direct, né, entre em contato com a clínica, e espero ter, assim, ajudado um pouquinho a tirar, né, dúvidas, e agradecer a Adriana aqui, que, nossa, é maravilhosa, tá? Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. Doutora, eu que agradeço você. A gente já está se conversando um pouquinho há alguns dias, né? No online, eu falo online, é mais fácil, mas foi um prazer conhecer você pessoalmente. Eu fiquei muito feliz que deu certo, né? Nossa, hoje... o prazer é meu, viu? Online, nossa, e pessoalmente... Nossa, não tenho o que falar, viu? A Adriana é fantástica. Eu fico feliz em saber. Né? E a gente fala isso de coração, né? A gente, nossa, vocês vão mesmo, estou falando isso aqui na frente dela, mas uma pessoa muito especial. Ai, amei, amei, amei. Eu queria agradecer por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? E tanto compartilhar, né? Tantas dicas, né? Uma verdadeira mentoria mesmo, né? Tantas dicas preciosas que as pessoas podem aproveitar na casa delas mesmas, se seguir. Só o que você já passou aqui hoje, ela já consegue dar um passo melhor em questão de qualidade de vida. É dizer que a casa está sempre de portas abertas. Mandar um beijo
pro Fernando, né? Ai, Ele Fernando, passou o contato. olha, uma pessoa assim muito querida, que inclusive eu vou mandar depois, eu vou sair daqui e mandar um WhatsApp, que ó, eu vou falar para ele, ó, tive com a Adriana. Ó, o Fernando é um querido, né? Não, ele do é trabalho assim. A gente se conheceu, fizemos uma parceria junto no ano passado lá na Expo, vai fazer um ano, hein, Fernando? Logo, logo vem outra exposição já, né? Em abril já em tem abril, outra. fevereiro, nossa. Mas esse ano nós não vamos, não. Não? Não. Esse ano eu vou ficar por cá mesmo. Mas foi uma parceria incrível. O Fernando levou vários convidados lá também, né? A gente aprendeu bastante, né? Foi sensacional. Um beijo pro Fernando. Não, um beijo. E queria agradecer você e dizer que a casa está sempre de portas abertas, tá? Eu que agradeço. Né? E para vocês que ficaram até agora, gente, um beijo grande no coração de vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Compartilhe esse episódio com mais pessoas e até semana que vem. Tchau! Até, obrigada.